Bom, é, como mencionado anteriormente, as exotoxinas são polipeptídeos tóxicos liberados pelo agente patogênico, né, que atuam em locais mais afastados no sítio de infecção. Considerando o mecanismo de ação, elas podem ser classificadas em citotoxinas, né, toxinas A e B e superantígenos, né. Bom, no caso aqui, né, as principais são os superantígenos e as citotoxinas. As citotoxinas é quando ela vai matar a célula, né? E o superantígeno é quando ele vai promover uma hiperestimulação do sistema imunológico, né? Então, ele se liga na célula T, nos linfócitos T, que é a principal célula de defesa do nosso corpo, e dá um choque nele. Aí ele promove tanta citocina, tanta citocina, que a pessoa tem uma resposta sistêmica muito grave, né? E ela corre o risco de ter choque também, assim como a gente viu lá na sepsis. Então, as citotoxinas são proteínas secretadas que destroem a membrana plasmática, causando, né, a morte da célula hospedeira. Um exemplo comum são as hemolisinas, que conseguem lisar células vermelhas do sangue, causando hemólise, né? Outra toxina desse grupo é a alfa-toxina dos estafilococos, que causa morte em eritrócitos e células nucleadas. Ela é liberada como monômeros que organizam em 7 subunidades, né, formando o oligômero, né, quando tem vários monômeros, na membrana citoplasmática do hospedeiro. E o poro formado permite com que o conteúdo celular saia, né? E aí, né, lesionou a membrana citoplasmática, a célula inevitavelmente morre. Aqui mostrando, né, gente, a formação do porozinho, né? Olha só, esse é um oligômero. Olha o tanto de substâncias, né, de subunidades proteicas que ele tem, né? E aí, quando ele forma isso, né, a célula morre, porque uma vez, né, lesionada a membrana citoplasmática, acaba todo o controle, né, citoplasmático, né, todo o controle de entrada e saída de substâncias. Então, uma célula, inevitavelmente, ela morre quando eu tenho lesão de membrana. As toxinas A e B são formadas por dois componentes. A subunidade B faz contato com o receptor do hospedeiro, né, que no caso é uma proteína do hospedeiro, na qual a toxina vai se ligar e facilita o ingresso da subunidade A por meio de uma membrana citoplasmática, levando, no caso, a lise celular. O exemplo foi o que a gente falou da difteria, né? Sintetizada pela Corynebacterium diphtheria, a toxina diftérica, e nesse caso o componente se liga ao fator de crescimento epidermal, de ligação à heparina, e o componente A atravessa a membrana citoplasmática do hospedeiro. E aí o que essa proteína faz? Essa proteína bloqueia a síntese proteica. Se eu parar a síntese proteica, eu paro toda a produção de enzima. Se eu parar a produção de enzima, eu paro o metabolismo celular, ou seja, acabou com qualquer funcionamento do ser vivo, né? Outro exemplo de toxinas AB são as geradas por Clostridium botulinum, né? E Clostridium tetani. O Clostridium botulinum, não sei se vocês conhecem, é uma doença alimentar causada, né, denominada botulismo. A gente lembra muito, né, das compotas de palmito, não sei se vocês lembram. E o Clostridium tetani é o tétano, né? Os dois vão dar espasmos musculares, né? A diferença é que o Clostridium botulinum ele dá um espasmo que a gente fala que é um espasmo flácido, né? O músculo ele paralisa, mas ele paralisa flácido, por isso que o povo usa como botox. E o Clostridium tetani não, ele causa tetania, são paralisias, né? Ou não é paralisia, é uma hiperfuncionabilidade do músculo, né? Que a gente chama de tetania. Então, as toxinas tetânica e botulínica utilizam diferentes mecanismos para inibir a liberação de neurotransmissores relacionados ao controle muscular. Existem 7 variantes da toxina botulínica e a mais conhecida se liga a outras proteínas formando o complexo ativo. Esse complexo vai inibir a liberação de acetilcolina,
a partir das membranas pré-sinápticas de neurônios motores. O resultado é a morte por asfixia, né? No caso, por inibição da contração muscular. Né? Então, aqui mostrando, né, a toxina tetânica, né, ela não promove o que acontece aqui, né? Aqui a gente tem uma célula normal, né, na qual eu tenho a secreção de glutamina, certo? E a glutamina é um neurônio inibitório e ela não vai produzir, né, o caso a produção de fibras musculares, né? Ela não vai induzir em grande quantidade, aqui no caso da toxina tetânica, né, a ação das fibras musculares. Quando a pessoa está com tétano, né, ela inibe a secreção dessa glicina. E essa glicina inibida, ela não vai inibir a transmissão nervosa do neurônio para o músculo. Aí a pessoa vai ter um quadro de tetania, que é de hiperexcitabilidade. Tudo bem? Tranquilo, gente? Os superantígenos, por sua vez, são grupos de toxinas que estimulam uma forte resposta imunológica, produzindo inflamações e danos teciduais, né? Que é o que a gente já falou. O exemplo é o do Staphylococcus aureus, o TSST, que ele se une à proteína GMHC, né, de complexo de histocompatibilidade do tipo 2, presente em macrófagos, e células T, que é o que a gente falou, que é os linfócitos T, promovendo a liberação de elevadas concentrações de citocinas e interleucinas, provocando choque tóxico. Foi aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Bom, as endotoxinas são lipopolissacarídeos estruturais na membrana externa, presente em muitas bactérias gram-negativas, produzem sintomas de febre, choque, né? Em comparação com as exotoxinas, a sua toxicidade é menor comparada com as mesmas, né? Cabe lembrar que em humanos e em outros vertebrados, os agentes patógenos são combatidos pelo sistema imune inato e adquirido, né? E a imunidade inata é formada por, né, aquilo que a gente já comentou, barreiras físicas, fagócitos, né, principalmente macrófagos e neutrófilos, citocinas, né, e o sistema complemento, que são aquelas proteínas de lises que a gente já falou. Já a imunidade adquirida, ela é produzida por geralmente linfócitos T e B, e elas são específicas, né? E é essa imunidade que a gente cria memória imunológica e geralmente é ela que cessa a infecção, tudo bem? Então, eu tenho a ativação de macrófagos, né? Vai depender do tipo de resposta imune. Ou eu ativo células, ou eu ativo linfócitos B e anticorpos. Bom, aqui mostrando as endotoxinas, né, especialmente o lipídio A, que a gente já conversou que ela é um componente do LPS, né? O que ela promove? Olha só, ela ativa o complemento, né? O complemento são aquelas proteínas, né, que promovem a lise, né, das células de defesa. Só que o que acontece? Quando eu ativo o complemento, eu tenho moléculas pró-inflamatórias, ok? E essas moléculas pró-inflamatórias, como eu tenho muita endotoxina, eu vou ter uma resposta imunológica sistêmica. E aí, no caso, ela não é produzida pela bactéria, mas sim pela toxina, ok? E eu tenho também uma cascata de coagulação dentro do sangue. Isso também é muito perigoso, né? Porque o sangue ele já está em pequena quantidade, porque eu tenho aquele extravasamento da parte líquida do sangue, e essa endotoxina ainda ativa fator tecidual que promove a coagulação. Então, o sangue que já está pouco, ele ainda coagula, aí que eu vou ter a morte por choque mesmo, né? Ativando macrófagos, né, essas toxinas, elas vão produzir citocinas, que é aquelas que eu falei para vocês, TNF interleucina 1,
que vão produzir, né, sintomatologia, como febre e hipotensão, por exemplo, né, e também um aumento de extravasamento de parte líquida do sangue para fora do endotélio vascular. Bom, isso tudo induz a inflamação. Essa inflamação é causada por bactérias, né, que podem ser por dois tipos, né? Nós temos a piogênica, que geralmente é uma inflamação aguda, formando pus. Piogênico não é nada mais do que uma infecção purulenta, certo? E a granulomatosa, que aí forma granulomas, né? Aí a gente tem um exemplo muito comum, que é a tuberculose. Vocês já ouviram falar dos granulomas que formam no pulmão de quem é tuberculoso? Que são os granulomas branquinhos? Vocês vão aprender isso em patologia, né? Que promove a necrose caseosa. Tudo isso, gente, causa dano tecidual. E o dano tecidual, ele promove ações não muito interessantes durante a patogênese. A primeira é formada principalmente por neutrófilos, causando formação de pus. Pus não é nada mais do que neutrófilo e bactéria morta. Exemplos de inflamação piogênica são produzidos por Streptococcus pneumoniae, né, o causador da pneumonia, o Piogênes, causador da faringite, né? A grande diferença da gripe bacteriana para a gripe viral é a catarreira, né? A catarreira, formação de pus, eu tenho em gripe bacteriana, ok? A ausência de pus, eu tenho em gripe viral. E Staphylococcus aureus, né, que é o famoso furúnculo. Quem nunca na vida teve um furúnculo, né? O furúnculo não é nada mais do que uma piodermite piogênica, certo? Já a inflamação granulomatosa é formada, né, maioritariamente por células T e macrófagos, né? O exemplo, como eu já falei para vocês, é a lesão granulomatosa formada lá no pulmão por Mycobacterium tuberculosis. Bom, e a última parte, né? Aproveitando o conhecimento que temos sobre as diferenças metabólicas e estruturais dos patógenos, né, e as células humanas, foram elaboradas terapias contra estes micro-organismos, né? Isso vocês vão ver muito bem lá na farmacologia, que é no quarto período, né? No quadro 4, podemos observar diferentes mecanismos de alguns fármacos antibacterianos e antifúngicos, né? Isso daqui é só para vocês verem, né? Depois vocês dão uma olhadinha. Não é bem o objetivo da aula, não. Só mostrando que, geralmente, um fármaco ele é bom, né? Quando ele tem um alvo terapêutico, que no caso é a bactéria, né? Uma molécula diferente da célula humana, porque aí eu não vou ter muita toxicidade associada. Tudo bem? Ok. Como vocês podem ver, vocês vão ver isso na farmacologia. Como vocês vão ver isso na farmacologia, a maioria dos alvos bacterianos, dos fármacos bacterianos, são a parede celular bacteriana. A célula humana não tem parede celular, né? Então, consequentemente, eu buscando um alvo da bactéria que não tem na célula humana, eu tenho menos chance de ter toxicidade na célula humana. Não quer dizer que o fármaco não tenha toxicidade, mas eu tenho menos chance. Tudo bem? Bom, gente, alguma dúvida? Sei que eu vomitei um tanto de coisa para vocês, né? Mas acho que deu para acompanhar, não deu? Deu. Professor, Deu. e sobre a nota do trabalho, o senhor só vai colocar depois do ESA? Do trabalho, eu não sei, quando eu tiver tempo. Mas todo mundo sabe a nota do trabalho, né? Todo mundo sabe 2. Tranquilo? Ok. Eu vou ver, quando eu tiver tempo eu coloco lá. Não vou demorar muito para colocar, não. Gente, tá alguém fazendo barulho? Quem que é? Não Oi? esquece da minha nota de física ou química. Tá, tudo bem. Vou olhar. Terminou a aula? Gente,
O trabalho que teve foi aquele que a gente fez uma semana antes da prova, que foi no Google Formulário, que valia 2 pontos, vocês lembram? Eu lembro que foi na aula. Isso. Sim, quem não fez ele, faz o exercício que está lá no Google Sala de Aula para repor. Quem fez o exercício não precisa fazer aquele que tá no Google Sala de Aula, tá bom? Certo? Tá bom, senhor. Boa noite. Seguinte, ó, vamos fazer os exercícios, gente. Vocês podem fazer para mim, por favor, os exercícios do capítulo. Eu acho que em meia hora a gente consegue fazer. Aí a gente Já fiz, professor. tá, tudo bem. Aí a gente marca para até às 9 horas para a gente corrigir, pode ser? Que exercício é esse, professor, na Pode ser. plataforma? Isso, exercício que está na plataforma. Porque é ele que vai dar a presença para vocês de hoje, tá bom? Entendi. Uhum. Certo, gente? Então pode ser até às 9, e aí das 9 a gente corrige, e aí depois a gente vai embora às 9h20, mais ou menos, né? Porque como eu não tenho intervalo, a gente pode sair às 9h20 hoje. Tudo bem? Beleza. Pode ser? Então, até 9 horas, tá bom, gente? Tá.